Em cada loop, os eventos variavam. O resultado era sempre o mesmo, a morte do Rimuru e a invasão do Império, mas as coisas iam variando. A Chloe, que era jovem, estava envolvida numa série de loops temporais agora, acabou encontrando o amor inesperado pelo Rimuru. E eles desenvolveram um vínculo muito forte. Ele até prometeu a ela que venceria qualquer batalha que enfrentasse. Só que, depois de partir confiante, o Rimuru nunca retornava. E essa perda devastadora era sempre a mesma coisa. Veldora entrava em fúria, causava destruição ao redor. Esse desfecho trágico foi só um pouquinho, uma palhinha dos muitos que a Chloe vivenciou ao longo dos loops temporais. Por conta dessas inúmeras vezes que o tempo foi reiniciado, as memórias da Chloe começaram a se confundir. E o corpo físico de um humano comum não era preparado para lidar com uma quantidade tão absurda assim de informações, de experiências acumuladas. Com o passar do tempo, se tornou cada vez mais difícil para ela recordar, se lembrar desses eventos importantes que aconteceram nos loops anteriores. E em cada nova tentativa, os fragmentos da vida passada começavam a ir embora, escapar, mas ela nunca desistia. Cada detalhe perdido era uma dor, um fardo que ela precisava carregar em silêncio. Só que um dos loops mais recentes, a Chloe finalmente se lembrou da morada dos espíritos dos loops anteriores e decidiu pedir ao Rimuru para ficar um pouco mais lá em Ingrácia. E essa pequena mudança aí, que a gente tinha comentado, inevitavelmente levou o Rimuru a evoluir para um Lorde Demônio verdadeiro, desenvolvendo novos eventos, alterando o curso do destino e transformando o Rimuru em um Lorde Demônio, que deu início a uma série de acontecimentos que acabaram com aquela batalha absurda contra o Grambel Rosso, e também o Grambel percebeu a importância da Chloe pro Rimuru e tomou ela como alvo. Num ato de coragem e sacrifício, a Hinata, que era aliada fiel da Chloe, entrou nessa batalha para proteger a Chloe. Só que o esforço dela não foi suficiente e ela acabou perdendo a vida muito antes que em outros loops tivessem acontecido também, porque a Hinata também sempre morreu. Tipo, até aquele momento, mais ou menos, a Hinata sempre morria depois do Rimuru. Só que dessa vez, a morte dela aconteceu antes, provocando um efeito colateral surpreendente. A Chloe foi arremessada 2000 anos no passado, levando com ela a Hinata também. E durante essa viagem, a consciência da Hinata se tornou uma companhia indispensável para Chloe, que de uma certa forma provavelmente teria enlouquecido pela solidão e pelo isolamento que enfrentou tantos ciclos temporais aí. Diferente da Chloe, a Hinata ela não possuía poderes da viagem no tempo e nem conseguia manter as memórias num loop para o outro. Assim, a cada novo reinício, a Chloe precisava explicar os acontecimentos passados para Hinata e as intenções que ela tinha de salvar o Rimuru e impedir que tudo se repetisse, mesmo com os obstáculos. A Chloe sempre persistiu nisso daí. Ela navegou por eventos antigos, interagiu com figuras chaves na história e conquistou vários aliados. E uma dessas figuras, Luminous Valentine, a poderosa Lorde Demônio, que acabou se tornando uma das aliadas mais confiáveis dela. Quando ganhou a confiança dela, a Chloe alertou a Luminous sobre a destruição iminente da capital dela pelo Veldora, permitindo uma evacuação segura que salvou milhares de pessoas. E como parte dessa estratégia para evitar as suspeitas, a Chloe adotou o nome Cronoa, mantendo a verdadeira habilidade dela oculta até para as pessoas próximas, como o caso do Leon. Com essa nova identidade, ela continuou realizando as ações heróicas, interferindo ali no curso da história na esperança de mudar o mundo e conduzir para o futuro onde o Rimuru ainda estivesse vivo. As ações dela, os sacrifícios dela permitiram que ela desenvolvesse novas habilidades, entre elas a prisão absoluta, que se mostrou mais crucial possível em momentos críticos, e essa habilidade também permitiu a Hinata finalmente se vingar do Veldora, selando ele há cerca de 300 anos no passado naquela caverna. Isso naquele momento, que ele estava totalmente descontrolado, causando caos, causando destruição em tudo. Só que a Chloe também sabia que o encontro entre o Rimuru e o Veldora era um elemento fundamental para todos os eventos que precisavam acontecer para o futuro, para que acontecesse a mesma coisa, para que tudo fosse preservado. Então, guiada pela determinação e pelo sacrifício, a Chloe, influenciada pela Hinata, obviamente, conseguiu selar o Veldora naquele lugar específico, uma coisa que parecia ser impossível, tá? E assim, a pergunta é, como que uma simples humana poderia enfrentar um dragão com um poder absurdo que era o Veldora? E a resposta estava no impressionante arsenal de habilidades da Chloe, que ela tinha adquirido ao longo dos loops. Entre as mais importantes, tem as 7 habilidades essenciais que transformaram esse combate num combate formidável e ela virou a heroína. A primeira dessas habilidades sendo o salto temporal, que permitia a Chloe viajar no tempo, pulando para períodos específicos. E essa habilidade deu a ela a chance de ajustar o evento para tentar mudar o futuro. Depois vem o poder de parar o tempo, que é uma técnica que permite ela congelar o fluxo do tempo por um período limitado de tempo.
oferecendo uma vantagem estratégica, né, numa situação perigosa. A terceira habilidade, a prisão infinita, que foi a responsável por aprisionar o Veldora, como a gente já falou, e esse poder pode criar uma série de dimensões espaciais complexas ao redor dele, impossibilitando que ele fuja. Além dessas, a Chloe possuía a habilidade de separação absoluta, que era um ataque poderoso que separava o alvo dos seus poderes, seja físico ou mágico, tornando ele vulnerável, e essa habilidade também foi essencial para conter a fúria do Veldora, garantindo a neutralização dele, e cada loop a Chloe aprimorou essas habilidades, buscando sempre uma maneira ideal para proteger aqueles que amava, impedindo o caos, tá ligado? Com todas essas habilidades e o apoio da Hinata, a Chloe continuou a jornada agora na esperança e desespero. No meio desses desafios todos, ela se tornou cada vez mais determinada a alcançar o futuro com o Rimuru, na qual eles vivessem em paz. Cada loop trouxe novas dificuldades, mas também novos aprendizados, que fortaleceram para enfrentar a complexa teia dos eventos. E forças muito poderosas que moldavam o destino. Essa epopeia ali, né, pela sobrevivência e o amor transcendendo o tempo, tornava a Chloe uma figura lendária, comprometida com a causa de salvar aqueles que ela ama, mesmo ao custo de sacrificar a própria sanidade mental dela e a paz. E finalmente a Chloe, agora sob o nome de Cronoa, desenvolveu a habilidade que permitiu ela roubar habilidades dos alvos mais fortes que ela, chamada Maris. Ela literalmente adquiriu uma técnica conhecida como aquisição de força, que realiza a mesma função, só que para alvos mais fracos, né? E além disso ela possui a habilidade de cópia, que permite ela replicar qualquer habilidade do seu alvo. Para completar, a Chloe também detém todas as habilidades do Veldora. Obviamente, o Veldora foi pego desprevenido ali no meio da batalha, né? Enfim, mas acabou dando certo. Assim, também tem um pouquinho daquele toque de roteiro, tá ligado? Mas funciona. E quando o Leon e a Chloe chegam ao mundo de Tensura, um problema inesperado surgiu. O universo não permitia que duas versões da Chloe existissem no mesmo tempo. E aí? Como resultado, galera, a consciência da Chloe acabou sendo selada por meio de um artefato conhecido como Caixão Sagrado, que criou a dimensão dos espíritos ali, onde a presença dela ficou escondida, além do espaço e do tempo. Essencialmente, a Chloe morreu, deixando uma nova personalidade nascer das suas emoções negativas, algo que Noah e Hinata tiveram que enfrentar constantemente numa batalha num domínio sobre o corpo hospedeiro. Ainda assim, a Hinata continuou ali a desempenhar o papel dela, né, de heroína, e a missão final era salvar a Shizu do Castelo do Leão, entregando a máscara antimágica para poder garantir que o Rimuru pudesse ter um futuro seguro. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque o Rimuru deu uma máscara para Chloe, que repassou essa máscara para Hinata, que entregou a máscara para Shizu e eventualmente a máscara voltou pro Rimuru. Essa máscara aí literalmente atravessou o tempo e o espaço inúmeras vezes, quebrando os limites da realidade, o que tornou um objeto fascinante até pro próprio Diablo, né? E ele acredita que esse objeto só poderia ser criado por uma pessoa, o criador do multiverso. Quem seria? Velda Nava.